Vamos atualizar as informações sobre a chuva aqui na nossa região. Gente, Capivari o negócio ainda tá feio, tá? É a maior enchente da história da cidade. A água do rio Capivari começou a baixar, mas ainda assim, muitos moradores estão fora das casas. Thalita Souza volta a atualizar pra gente as informações. Lembrando que a Thalita, gente, ela tá ali no Jardim Marisa acompanhando a retirada, né, da caixa d'água da creche ali que acabou tombando quase, né, por conta das chuvas. Mas, ô Thalita, vamos falar de Capivari agora. Situação mais atualizada nesse momento em Capivari. O rio continua transbordado. Exatamente, Felipe, situação complicada. Boa tarde a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Subiu para 700 aí o número de pessoas desalojadas. Por isso aí, a prefeitura agora conta com 5 abrigos temporários para receber essas famílias. O nível do rio Capivari, né, segue baixando desde a madrugada, mas ainda assim é considerado alto. Às 7 horas da manhã, que foi a última aferição feita aí, o nível, né, era de 3,84 m. Ontem, no início da tarde, o registro aí era de 4,32 m. A gente tem uma entrevista com o diretor da Defesa Civil que passou mais detalhes e atualizou a situação da cidade. Vamos ouvir. Desde 1970, né, quase 50 anos que a gente não tem uma enchente, uma inundação de grande magnitude que nem essa que ocorreu agora nesse mês de janeiro. E qual que é a situação atual? Quantos pontos de alagamento? Como é que está a cidade, Júlio? Nós temos aproximadamente 35 pontos de alagamentos, várias casas atingidas, famílias desabrigadas, desalojadas e cerca de 1.200 casas atingidas. Nós chegamos a ver lá na Defesa Civil, Júlio, um caminhão carregando colchões, carregando travesseiros. Vão ser encaminhados a essas famílias. Como é que está sendo isso? Sim, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela já fez a entrega de parte desses colchões, dessa logística, e assim que os níveis recuarem, novas doações, novas entregas serão feitas pela Secretaria. Agora, Júlio, tem uma orientação para as pessoas que a gente vê que ainda tem muita gente próximo desses pontos de alagamento, né? Sim, muitas pessoas relutaram em sair, a Defesa Civil, a Guarda passou avisando, foram feitas lives via Facebook, pelo prefeito, pelo secretário, informando que o nível ia subir, porém várias pessoas relutaram em sair e quando acharam melhor sair, já não tinha mais como proceder o resgate, tendo em vista aí a água já pela casa, dificultando a entrada do caminhão e a retirada dos bens. Vários resgates foram feitos com embarcações, tanto da Defesa Civil, com a Guarda, com o Corpo de Bombeiros, com apoio de defesas civis de outras regiões, como de Cabreúva, que se deslocou até aqui. E qual a orientação que você dá, então, para essa população, Júlio? Nós orientamos que as famílias não voltem para suas casas, as que saíram, aguardem os níveis recuarem, aguardem o aval da Defesa Civil, da administração, para que elas voltem em segurança para suas casas. São 3 pontos que estão abrigando essas famílias, como é que está funcionando? Sim, 2 pontos, né? A escola Aldo Silveira e o ginásio de esportes Ronaldo Zaidan. Agora, Júlio, a gente vê ainda uma situação bastante complicada, muitas famílias ainda estão aqui ao redor, né? Esperando a água baixar. Tem alguma previsão de baixar essas águas? Não tem? Qual que é a previsão que vocês têm? As águas começaram a recuar lentamente hoje, né? Provavelmente esse retorno dessas famílias será entre sexta ou sábado. Lembrando, Felipe, também que a SP-101, que até ontem estava interditada, já foi liberada hoje. Portanto, a cidade agora conta, né, com 3 acessos de entrada e saída, incluindo aí a estrada Capivari-Mombuca e via Rafar. São 3 acessos de 10. Só para a gente ter o tamanho da dimensão do quanto a cidade de Capivari ainda está complicada, Felipe. Ô, Thalita, você teve lá ontem, enfim, a gente acompanhou aquele resgate emocionante, não é? Da Defesa Civil lá no bairro Juventus. A própria equipe também teve dificuldade para poder chegar ali na cidade, porque até então ontem só haviam 2 acessos disponíveis. Essas imagens, gente, feitas hoje de manhã, não é? Inclusive o posto de gasolina, né? Que a Thalita mostrou ontem ao vivo pra gente, já começou a baixar um pouquinho a água continua baixando, tá? Mas volta a chover aqui em Campinas, então isso acaba ligando um alerta mais uma vez.
Não que a situação esteja tranquila, longe disso. Ô, Thalita, vamos de Capivari para Piracicaba, porque o rio Piracicaba também começou a encher hoje de manhã, né? Já tá até em estado de emergência. Situação muito preocupante por lá também. Exatamente. O rio Piracicaba amanheceu hoje com 4,29 metros de profundidade. Isso representa aí 39 centímetros a mais do que foi registrado ontem, também no início do dia, Felipe. Por isso, o rio aí, né, entra em estado de emergência. Para ele transbordar, é preciso só ali mais 40 centímetros. E como tudo acontece muito rápido e permanece chovendo na nossa região, o que acende ainda mais esse alerta, né? Por conta disso, a prefeitura aí emitiu uma nota dizendo que está atendendo essas famílias afetadas pela chuva. A orientação é de que elas procurem aí o CRAS, né, que é a Unidade de Referência de Assistência Social em alguns bairros. As unidades aí em Piracicaba estão nos bairros Jardim São Paulo, Mário Dedini, Novo Horizonte, Piracicamirim, São José e Vila Sônia. Equipes do CRAS já realizaram visitas em alguns pontos alagados, atendendo algumas famílias, mas o atendimento, segundo a prefeitura, será priorizado nessas unidades, então, de atendimento. Até o momento, agora a gente tem a informação de que 11 famílias já procuraram o CRAS lá em Piracicaba, Felipe. Além do rio Piracicaba e desse problema, inclusive a gente mostrou também lá em Piracicaba a situação, né, Thalita? As chuvas estão colocando pontos de atenção também em algumas outras regiões da cidade. Tem até informação de cratera que foi aberta ali na região do Barão de Serra Negra, né? Exatamente. É um barranco, né? Ali, como bem você disse, no Complexo Esportivo Barão de Serra Negra, ao lado do ginásio. Um buraco ali abriu praticamente uma cratera e acabou engolindo também parte da calçada, Felipe. Isso aconteceu ontem. O buraco está ali próximo à Avenida Independência, na Avenida Independência em Piracicaba. Portanto, esse trecho, inclusive, ali da Avenida Independência já foi interditado. A previsão é de que hoje equipes da prefeitura, né, continuem aí o trabalho acompanhando as famílias que fazem, né, parte, que moram nesses pontos de alagamento, nesses pontos de enchente, pontos principais aí que foram afetados, né, grandiosamente aí pela chuva, inclusive aí os bairros Bosque da Água Branca e Morumbi. Então, para hoje aí é previsto um serviço de limpeza, principalmente da lama, né, um rescaldo nesses bairros e também em outros pontos aí que ficaram prejudicados por conta da chuva, Felipe, que prejudica aí, né, e castiga grande parte aqui da nossa região. Thalita Souza está atualizando para a gente a situação das chuvas aqui na região de Campinas e dá para perceber, não é, Thalita? Aí no Jardim Marisa, onde vocês estão, que a chuva volta a atingir a cidade de Campinas. Só dando um destaque rapidamente, Thalita, como é que tá a situação aí da chuva e como é que tá também a caixa d'água ali da creche? Felipe, a chuva volta a engrossar, tempo predominantemente nublado, bastante nebulosidade, o sol nem dá as caras, chove, né? Inclusive, ela engrossa agora há pouquinho. Situação da caixa d'água, vou pedir se o nosso cinegrafista consegue mostrar pra gente aqui, Felipe. A situação é de que o trabalho de retirada permanece. O que acontece agora, que inclusive chamou a nossa atenção, é de que a informação da prefeitura é de que a caixa d'água estava esvaziada. Mas a gente consegue observar, não sei se escutar também é possível, né? Mas eles fizeram aí agora, né? Eles fazem parte também do esvaziando a caixa. Então a gente percebe uma grande quantidade de água sendo derramada, o que também faz parte aí desse processo de retirada que deve, portanto, seguir ao longo da tarde, porque é sim um processo lento, é um processo demorado, que vai ser feito aí a princípio, né, a informação inicial é de que essa caixa aí será retirada em duas partes, Felipe, justamente para preservar a segurança, até mesmo a logística, porque não temos, né, a informação é que a gente não tem a capacidade, eles não têm, a equipe, né, de serviço não tem aí espaço para retirar, então, essa caixa d'água por inteiro. Então a Thalita atualizando pra gente essa circunstância, me surpreende, inclusive, essa informação da água, hein? Pode ser também a água da chuva dessas últimas horas? Pode ser, mas a Thalita falou de uma grande quantidade, acho que não é, não. Bom, a Thalita Souza e o Marcos Franco continuam acompanhando ao vivo essa movimentação. Pelo jeito, gente, essa caixa não vai ser tirada hoje, não. E se for tirada, vai ser só no fim da tarde, tá? Vai ser só no fim da tarde e olhe lá, pela situação que a gente pode observar. Obrigado, viu, Thalita, pelas informações. Obrigado a Marcos Franco também.
Às vezes eu pego ar e engasgo. Ô, gente, vamos atualizar pra vocês só a circunstância dos rios aqui da nossa região. Ah, só porque eu ia atualizar, agora o site resolveu cair, né? Deixa eu ver se por acaso ele reabre. Não, não reabre. Você quer apostar quanto que eles tiraram o acesso do SAISP só por causa do... Porque a gente tem mostrado aqui no programa. Bom, situação do Rio Piracicaba, gente. Situação de emergência ainda, tá? Ainda está em situação de emergência. Continua subindo gradativamente a água do Rio Piracicaba, tá? Vamos aproveitar, gente, e dar uma olhada na previsão do tempo ali para aquela região, porque hoje existe sim a possibilidade de pancadas de chuva. Na tela do Tá No Ar Campinas, a máxima hoje para Piracicaba, 29 graus, apesar de tudo. Hoje, vamos interromper. Coloca pra mim a imagem do link. Tá aqui, ó. Exclusivo. Grande quantidade de água. Grande quantidade de água saindo nesse momento pelo ladrão ali. Isso daí não é água de chuva não, tá? Isso daí definitivamente não é água de chuva. Imagem ao vivo do Jardim Marisa. A Thalita Souza relatou pra gente que estavam retirando a água dali, porque a prefeitura disse que já tinha esvaziado, mas pelo jeito não esvaziou. Não esvaziou a caixa d'água e por isso, nesse momento, está sendo feito o esvaziamento dela para que possa ser removido. Imagina se me removem essa caixa d'água cheia. Não daria, né? Porque o peso seria impressionante, mas imagina se isso me acontecesse. Uma grande quantidade de água, gente, grande quantidade de água em alta pressão, tá? Em alta pressão, retirada nesse momento ali da caixa d'água do Jardim Marisa, da creche do Jardim Marisa. A gente está acompanhando essa história desde ontem, nós estamos em cima dessa história porque a gente quer ver o problema solucionado e a gente quer ver as crianças voltando para a creche, teoricamente, na segunda-feira, tá? Imagem do Marcos Franco mostrando para você essa grande quantidade de água. Eu não sei se a Thalita tá na escuta. Não, né? Enfim, daqui a pouco a gente retoma o contato com ela. Tá aí, ó, grande quantidade de água sendo retirada agora da caixa d'água, ali da creche do Jardim Marisa. E, ó, vou te contar que isso daí vai demorar também, hein? Pela quantidade de água saindo, agora dá pra ver ali umas... Tipo aquelas explosões de ar, sabe? Quando às vezes entra ar no encanamento. É isso que tá acontecendo. É desperdício de água? Também. Mas, né? Pelo menos garante a segurança, né? Tá ali, ó, equipes trabalhando nesse momento. Gente, negócio ali não vai... Isso daí não vai acabar hoje não, hein? Definitivamente, isso daí não vai acabar hoje. Especialmente se começar a apertar a chuva do jeito que a Thalita tava comentando que tava começando a apertar. Gente, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, viu? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Grande quantidade de água, portanto, imagem exclusiva aqui do Tá No Ar Campinas. Você só tá acompanhando esse caso aqui com a gente. Só nós estamos mostrando esse caso. Só nós estamos em cima da notícia nessa circunstância. E notícia que afeta muitos moradores ali da região do Jardim Marisa, porque a creche, evidentemente, atende aos moradores ali daquela região. A caixa d'água continua, em parte... escorada, digamos assim, pelo guindaste, tá? Então, risco de cair mesmo, aparentemente não há, tá? Porque o guindaste está tensionado, você pode perceber aí, inclusive, na imagem agora. Inclusive, você pode perceber como tá, nesse momento, o tempo aqui na cidade de Campinas, gente, passando nuvens carregadas agora ali pela região do Jardim Marisa. Tempo carregado, inclusive, na lente da câmera dá pra perceber as gotas de chuva, né? A caixa d'água tá... querendo ou não, segura, digamos assim, né? Segura. Então, nesse momento ali não há grandes problemas. Mas há esse vazamento, essa retirada da água, né? Que surpreende. Especialmente depois que disseram que a caixa d'água estava vazia. Bom, vamos retomar a previsão do tempo, então, aqui para nossa região, especialmente para a região de Piracicaba e de Capivari. Piracicaba tem máxima hoje de 29 graus. Apesar de tudo, apesar do tempo mais fechado e apesar da chuva que tem atingido a nossa região, especialmente Piracicaba, tá chovendo muito em Piracicaba agora, inclusive, as temperaturas ainda estão muito elevadas. Para os próximos dias, gente, atenção, porque podem voltar as pancadas de chuva intensas a partir de domingo, tá? 28 milímetros. Até sábado,
as temperaturas continuam em elevação, 32 graus, depois o tempo estabiliza nesse quesito da temperatura, mas as chuvas podem voltar mais fortes, tá? Então o alerta continua ligado lá em Piracicaba. Em Capivari, gente, também possibilidade de chuva mais intensa no domingo, aliás, no sábado. Hoje também possibilidade de chuva mais forte. Na casa ali dos 16 milímetros, né? Temperaturas também variando entre 29 e 32 graus. Mormaço, tá? Especialmente o mormaço ali naquela região. Ó, gente, em Montemor, dia de limpeza para os moradores da região do Jardim Progresso, onde, apesar de tudo, as águas do Capivari ainda não baixaram totalmente. As imagens feitas hoje cedo mostram os moradores tirando o que foi danificado pela enchente. A prefeitura confirmou pelo menos 150 pessoas desalojadas depois dos alagamentos causados pela chuva forte. 20 pessoas foram atendidas por equipes da prefeitura, sendo que 2 famílias, um casal e uma mãe com uma criança de colo, foram acolhidos na Escola Municipal Tereza de Lourdes Ferreira Penteado. As demais estão em casas de parentes e de amigos. A gente também tem, gente, imagens do Jardim Pindorama, lá em Montemor. Lá as águas ainda não baixaram, tá? Aí muitas chácaras, né? Jardim Pindorama é basicamente uma região de chácaras, águas ainda muito altas por lá. Tá? Moradores também em alguns pontos em que a água já baixou, já começaram a retirar ali os pertences e tal, mas perceba que é praticamente um segundo rio, né? Ainda há casas que estão cobertas pela água, né? Dá pra ver inclusive a marca de onde a água chegou ali naquela residência acima desse primeiro telhado. Temos imagens também do Capoavinha, imagens aéreas, não é? Do Jardim Capoavinha lá em Montemor. Também, gente, situação muito triste, muito grave. Aí equipes da prefeitura fazendo catatreco, né, infelizmente, tirando aí o que as pessoas acabaram perdendo nessas enchentes. Por ali ainda existem ruas alagadas, mas com tendência de baixar, tá? Esse giro aí que dá pra ver bem como é que tá a situação ali no Capoavinha. Enfim, equipes de limpeza, tem ali os caminhões tanque, não é, com água e tal, para poder limpar as casas, especialmente nas partes mais baixas ali da rua. Vamos aproveitar, gente, e ver a previsão do tempo para Montemor, que tem também uma situação muito parecida com das outras cidades aqui da nossa região. 30 graus hoje, apesar de tudo, 16 milímetros de chuva, temperatura vai aumentando até o fim da semana e sábado e domingo com possibilidade de pancadas de chuva mais intensas. As chuvas, gente, aqui da nossa região também causaram problemas aqui em Campinas. Uma árvore caiu, uma árvore que ficava dentro do Bosque do Jequitibás, caiu e atingiu 2 casas. O bairro ficou sem energia elétrica. Por pouco, os galhos da árvore não atingiram esse carro que estava na garagem de casa. 2 imóveis foram danificados por ela, que chegou a cair. O tronco de árvore derrubou parte da grade de proteção do bosque. Um poste também ficou danificado e parte da fiação foi arrancada. O bairro Bosque ficou sem energia. Esse morador conta como tudo aconteceu. Eu estava já deitado, infelizmente só ouvi o barulho, o estrondo e a claridão do curto-circuito dos fios. E a gente se assustou, porque a gente já estava deitado, né? E aí, quando a gente sai para fora da casa, a árvore imensa está em cima da casa. Segundo ele, a árvore já trazia preocupação para quem mora na região. Ela já estava inclinada, sentido já o lado da rua e da minha casa, mas não risco de cair, mas infelizmente ela veio a cair agora. A chuva forte também está prejudicando outras cidades aqui do interior de São Paulo. A gente contou a situação em Jaú, onde uma pessoa acabou morrendo arrastada pelas águas. Em Avaré, uma moto foi engolida por uma correnteza imensa. As imagens são impressionantes, minha gente. Essas imagens são na rua Rio de Janeiro, uma das principais do centro de Avaré. As águas do Ribeirão Lajeado subiram tanto que a parte mais baixa da rua ficou inundada. Uma cratera abriu. Mas o momento de maior desespero foi quando uma moto foi arrastada pela correnteza. Na mesma hora, um resgate dramático de um idoso que estava preso dentro de um comércio.
Na rua Distrito Federal, um motorista se desesperou ao ver o carro sendo arrastado pela enxurrada e pulou do veículo procurando se proteger em um posto de combustíveis. Apesar do susto, ele não ficou ferido. A barragem do Horto Florestal, que também fica na região central, transbordou. O Corpo de Bombeiros informou que, mesmo com todos os estragos, não houve feridos. Situação muito preocupante, minha gente, muito preocupante em todo o interior paulista. Essa chuva não para, essa chuva continua e eu vou voltar a falar dos problemas aqui em Campinas, porque os moradores do bairro Gargantilha, que fica ali na zona rural da cidade, próxima à divisa com Jaguariúna, estão praticamente isolados, tá? Imagens que nós recebemos no nosso WhatsApp, no 19 3112 9078, mostrando para você o imenso lamaçal que acabou se formando ali, prejudicando o acesso de ônibus do transporte coletivo, caminhões de lixo e até mesmo os carros, evidentemente, né? Se um caminhão não consegue passar ali, o carro também não seria diferente. Aí, ó, o momento em que o caminhão tá tentando passar, o caminhão de lixo da Renova Ambiental passando ali, tentando... Olha que perigo isso, minha gente! Olha o caminhão deslizando, gente! Eita! Olha! Meu Deus! E ainda conseguiu. Ônibus da VB Transportes acabaram atolando, não só esse, tá? Da linha ali da região do Gargantilha, outros ônibus também acabaram atolando, precisou do guincho da concessionária e mesmo assim também muitos problemas. Ó, a situação do Gargantilha nesse momento, os ônibus eles não estão entrando em algumas ruas, tá? Não estão entrando porque simplesmente não há condições de circular em algumas ruas do bairro. Os veículos estão indo mais na parte asfaltada, tá? Não só no recanto, não só no Gargantilha, mas no Recanto dos Dourados também, ali na região do Monte Belo. E, gente, essa imagem aí pra mim do caminhão de lixo é aterrorizante, tá? O caminhão de lixo quase, inclusive a pessoa que tá gravando quase se colocando em risco ali também, né? Por conta dessa situação. Ruas do Gargantilha, gente, especialmente as ruas mais dentro do bairro, estão intransitáveis, moradores estão desesperados porque eles não conseguem sair. E os serviços públicos também não conseguem chegar. Situação muito, muito preocupante aqui na cidade de Campinas. Esse daí é o retrato das chuvas nos últimos dias, não é? Aqui da nossa cidade, chuva que insiste em cair.